Fala galera, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de geografia e dessa vez mudando o nosso eixo temático, encerramos o grande eixo temático da população e agora a gente começa com a geografia urbana. Sistema Bernoulli, nosso material, chama de organização do espaço urbano e eles dividem em 4 tópicos. No primeiro tópico a gente vai falar sobre o espaço urbano no mundo contemporâneo, beleza? E aí, para a gente entender o espaço urbano, a gente precisa recuar um pouquinho no tempo para entender a história das cidades. Galera, as cidades, elas surgem nos primórdios da civilização, né? A cidade é a essência do que nós chamamos de civilização. Todo mundo sabe, a gente viu isso até em população, que os grupos humanos surgiram lá no continente africano e de lá foram migrando para o mundo afora, né? Em pequenos grupos. No Oriente Médio, norte da África, ali na região do Vale do Nilo e também no Tigre e Eufrates, já no Oriente Médio, a gente desenvolveu a agricultura e isso promoveu um processo chamado de sedentarização da humanidade. Significa que a gente deixou de ser nômade e passou a se fixar no espaço. Outro impacto da agricultura, além da fixação no espaço, foi que a fome deixou de ser um elemento limitante do crescimento populacional, fazendo com que as populações crescessem de maneira bastante expressiva. E esse crescimento populacional exigiu uma organização social também mais complexa, que vai dar origem aí ao embrião do que a gente chama de política. Bom, e aí as cidades vão começar a se organizar nesse sentido. Por isso a gente vai conhecer os três principais tipos de cidade que surgiram ao longo da história. O primeiro tipo de cidade é a cidade política, é justamente dela que nós estamos falando. Num primeiro momento, as cidades elas não serviam para que a população em geral habitasse, até porque a principal atividade econômica era a agricultura. Sendo assim, a população morava no que nós chamamos hoje de zona rural e quem habitava a cidade era apenas o poder, os líderes, os reis, os imperadores, a sua família e a sua estrutura burocrática. Então essa é a origem das primeiras cidades, abrigar o poder. Podemos falar aí do que é mais presente no Enem, né? As cidades-estado gregas, a cidade romana, o Egito, né? As civilizações que você vê aí para o Enem. Todas elas, a cidade tem como principal função emanar o poder político. Isso só vai mudar lá no século XIV, quando a Idade Média chega ao fim. A gente deu um salto histórico bastante significativo, né? Mas a gente tem que separar agora a história ocidental da história oriental, o Oriente segue em outro rumo. Aqui no Ocidente, após o fim dos grandes impérios na Europa, o Império Romano, a Grécia clássica, nós vamos entrar num período chamado de Idade Média, onde as cidades vão perder importância e a população vai se refugiar no campo, não é assim? E aí, a população se refugiando no campo, as cidades vão quase que desaparecer. E só vão retomar sua importância lá no século XIV, você estuda isso em história, com o ressurgimento do comércio. Então o comércio vai se tornar uma atividade muito importante nas cidades a partir do século XVIII, dando origem a um novo tipo de cidade, que são as cidades comerciais. Então as cidades vão ganhar esse novo espaço, que é a praça do comércio. Vão continuar, obviamente, agregando o poder político, mas principalmente funcionando com a atividade comercial, né? Elas ganham até o nome de burgos devido a abrigar essa nova classe econômica chamada classe burguesa, que é aquela que nesse primeiro momento se dedica ao comércio. Um exemplo clássico seria Veneza, né? Que vai se tornar uma das cidades comerciais mais importantes do Renascimento, né? Que vai acontecer ali a partir do século XV, ok? E aí as cidades comerciais vão ter o seu espaço até o século XVIII, quando acontece a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, as cidades novamente vão sofrer uma completa transformação com o surgimento da indústria. E o que a indústria impacta na urbanização? Primeiro, a questão numérica, né, quantitativa. A indústria ela vai propiciar um êxodo rural muito intenso, vamos pegar aí a Inglaterra, né, mas também vai se alastrar para a França. Um êxodo rural muito intenso, populações vão para as cidades e a cidade vai crescer de maneira nunca antes vista, organizada em torno das indústrias, né, que vão ocupar grandes espaços nas cidades, e em torno da indústria vão ali se aglomerar os operários em condições inclusive muito precárias, muito ruins.
E aí a cidade industrial vai surgir a partir do século XVIII. E tudo que nós temos hoje é uma certa herança dessa cidade industrial, mesmo as cidades que não têm indústria, né? Mas a forma de organizar as cidades, ela é uma herança das cidades industriais europeias, tá? E a cidade contemporânea, né? A cidade contemporânea, ela é muito complexa. Um dos grandes desafios do mundo contemporâneo, certamente, é o processo de urbanização, é lidar com essas aglomerações cada vez maiores de pessoas, né? Na questão da mobilidade, da poluição, do saneamento, da moradia, da violência. Então há muitos desafios que envolvem a cidade. Bom, e aí a cidade contemporânea, é importante a gente dividir a cidade, o processo de urbanização do mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, Japão, e do mundo subdesenvolvido, América Latina, África e Ásia. No mundo desenvolvido, a industrialização ela se deu de maneira mais lenta, embora para o contexto da época ela foi rápida, mas num contexto global ela foi mais lenta, começou lá no século XVIII, ela foi mais lenta e, portanto, mais planejada. Inclusive, as primeiras teorias do planejamento urbano vão datar justamente dessa época no século XIX, quando as cidades inglesas, francesas, norte-americanas já vão começar a sofrer com os principais problemas ainda no século XIX, o que vai gerar aí o planejamento urbano. E, portanto, essas cidades foram planejadas mais cedo e por isso hoje são centros urbanos mais organizados. Já a urbanização da América Latina e África e Ásia, ela se deu de maneira muito mais acelerada porque ela aconteceu a partir de um processo industrial mais acelerado, né, mais tardio, né, enquanto o mundo desenvolvido se industrializou lá no século XVIII, XIX, o mundo subdesenvolvido se industrializa quase que na metade do século XX. E isso vai criar um processo de urbanização explosivo, acelerado e de dificílimo planejamento, fazendo com que as cidades do mundo subdesenvolvido cresçam de maneira completamente desordenada e potencialize os problemas típicos dos centros urbanos. Muito importante a gente fazer essa diferenciação para entender o fenômeno da urbanização contemporânea. Inclusive, para finalizar esse tópico, em 2009, pela primeira vez na história da humanidade, mais da metade da população passou a habitar cidades. E a tendência é que esse número, obviamente, cresça década após década. E quanto mais gente nas cidades, mais desafios as cidades vão enfrentar. A tendência é que até 2030 nós tenhamos 60% da população habitando cidades. E as grandes cidades estão se proliferando de maneira muito acelerada nas regiões subdesenvolvidas, né? Sudeste Asiático, Oriente Médio, África e América Latina, o que dificulta ainda mais o processo de planejamento dessas cidades. Beleza? Próximo tópico nós vamos trabalhar com os principais conceitos dos fenômenos urbanos. Beleza? Então, até lá. Tchau, tchau.